Quinta questão, né? Agora já temos aí um tema que está mais na parte de ética e autorregulação, né? Então, com relação às afirmações abaixo, uma loja de carro recebe pela venda de um carro 60 mil em dinheiro, em espécie, né? E deposita o valor em conta corrente. Então, essa é uma primeira afirmação. Uma mercearia vítima de uma enchente deposita 40 mil em dinheiro molhado e em mau estado de conservação. Um e-commerce deposita 30 mil em espécie na conta da empresa. Então, qual dessas afirmativas, né, dessas afirmações aí que nós temos, devem ser notificadas ao COAF, né? Em que momento aconteceria isso aí que eu teria, né, como certificado aí do CE, trabalhando numa instituição financeira, eu deveria notificar o COAF. Então, o que é necessário notificar o COAF são aquelas atitudes suspeitas, né? Aqueles movimentos atípicos, né? Que você pode identificar aí em relação ao seu cliente, né? Toda instituição, e aí são normas aí da Anbima que a gente tem que cumprir, né? O conheça seu cliente, o conheça seu fornecedor, assim como também conheça agora o seu funcionário. Então, qual dessas aí você acha que seria uma atitude, né, suspeita, algo que não condiz com, com a empresa, né, com o objetivo aí da empresa? Seria aí a letra B, no caso a 1 e a 3, né? Por quê? A 2, apesar de ter sido um dinheiro que estava ali molhado, né, e um valor alto, porém, ele vai precisar, sim, fazer o registro, né, por ser uma movimentação em dinheiro num valor expressivo. Porém, é explicado porque, na afirmativa, ele fala que ocorreu uma enchente. Então, se aquele estabelecimento, né, passou por esse ato, né, por essa ocasionalidade, nada mais justo, né, do que ter ali o dinheiro molhado. Então, sim, precisaria efetuar o registro do recurso, mas era justificável porque era o dinheiro recebido na mercearia que passou por uma enchente. Então, a resposta certa aí seria a letra B, a 1 e a 3, sim, seriam ali atividades mais suspeitas, né? Porque acima de 50 mil, a gente tem a obrigação realmente de notificar, e na terceira, né, se é um e-commerce é uma loja ali que vende produtos via internet, né, digitalmente, né? Então, como ele vai justificar esse recebimento todo em espécie, né? Então, se ele transaciona mais digitalmente, então seriam essas afirmativas mais suspeitas e que devem ser notificadas ao COAF. Ok, Marcelo? Oi. Oi, Andy. Pronto, Eu tenho tá só... correto. Estão me ouvindo? Então, agora Sim. tá ouvindo. Eu tenho só uma dúvida. Tem questão que pode perguntar não de notificar o COAF, mas que atitudes suspeitas de PLD, né? Então, no primeiro caso ali da letra A, que fala de 60 mil, acho, né? A gente sabe que acima de 50 mil tem que notificar o COAF. Mas se a questão pedir para a gente só citar os itens que são atitudes para prevenir a lavagem de dinheiro. Como a letra A vai passar pela conta corrente, mesmo assim, encaixaria como uma atitude suspeita? Se não fosse, se a questão pedisse só para que fosse algo para mandar para a área de PLD e tudo mais? Posso responder, Marcelo? Não, pode responder, pode responder. Pronto, Ou Henrique. vamos lá. Primeira coisa, Andy, você foi correta, a gente tem que realmente ficar atento e responder aquilo que somente a pergunta pede, né? Então, se ele está sendo bem específico, que é o COAF, você vai se atrelar realmente a isso. Mas se ele falar suspeita, o que é que você tem que realmente também aliar? A questão da atividade comercial. Então, assim, se trata de uma loja de carro, então é comum você vender um carro ali de 60 mil reais? É comum. Então, o valor, ele está de acordo com a atividade do local.
O suspeito, ele vem quando se existe algum valor, alguma venda, que é atípico ali à atividade do cliente, né? Então, assim, por exemplo, se aqui não fosse uma loja de carro, fosse, por exemplo, uma loja de, sei, capinha de celular, um exemplo, né? Então, aí já o valor já não compatiria com realmente o produto da loja. Então, estaria ali alinhando duas coisas, estava incompatível. Nesse caso aqui, eu acho que até a questão da suspeita de lavagem de dinheiro, se ele justifica que se trata de uma venda do carro e ele tem lá o carro, que tem um documento que estava em nome da empresa e tudo, não vai se configurar uma suspeita, porque ele tem como Perfeito, era essa a minha comprovar. dúvida. Uhum. Tá Era certo? essa a minha dúvida. Obrigada. Mas posso te dizer, Andy, a prova não iria perguntar se com essa afirmação, porque é difícil responder. Que bom. Daria polêmica se ela perguntasse. Não, tá joia, mas a Juliana me respondeu, era essa a minha dúvida mesmo, mas ainda bem que não vão perguntar, então. Mas Obrigada. mesmo que, se a questão fosse ir para o relatório de PLD, aí você poderia até citar essa venda do carro, mas como a Juliana bem disse aí, se tiver documentação amarrando a operação, né, eles vão só citar o problema, a ocorrência, melhor dizendo, e como foi resolvida, né, para joia. fortalecer o relatório. Tá joia, perfeito, obrigada. Tá bom? Podemos seguir aí, então? Então, vamos lá. Questão número 6 aí. Você ia comentar alguma coisa, Henrique? Não, mas até agora a prova tranquila, né? Ah, por enquanto tá, tudo tranquilo. Precisamos saber dos alunos aí se tá tudo tranquilo, né? O que vocês estão achando? Por Tranquila? enquanto tá tranquilo. Por enquanto sim, tá tranquilo. Obrigado. Deixa eu só perguntar aí, tem o Dimitrios aí? Dimitrios foi o que fez aula comigo? Isso, Fala, diretor. beleza? Tudo bem? Depois você, ó, o Dimitrios, ele fez a prova recentemente aí, e infelizmente não obteve êxito, né? Era interessante depois ele comentar sobre a prova aí, até para fortalecer aí o que de repente o aluno pode estudar mais, né? Ele foi junto com a esposa dele, a esposa dele obteve êxito na prova, né? Diolane, até conversei com ela esses dias aí, e aí depois você comenta, ó, Dimitrios, o que você pode ter ali dado uma patinada na prova. A gente fez ali um check-in ali para ver a diferença nas provas. A minha prova foi bem diferente da dela. Sério. A minha prova caiu muita coisa técnica, caiu muito swap, caiu muita coisa de derivativo, caiu muita questão falando de estão certos na afirmativa 1, 2 e 3. Então talvez ele deu uma embolada porque eu fiz um simulado antes de sair de casa. Sei. Então, eu acabei fazendo meio que 2 provas ali no mesmo dia, já fui meio com a cabeça quente, mas a minha prova foi bem técnica. Conta mesmo deve ter caído no máximo 7 questões de conta que estava bem fácil de amarrar, não caiu quase nada, e muita questão técnica, muita mesmo. Até comentei no curso, né? Essa parte de derivativos na prova do CEA, tem que tomar um cuidado lascado, porque geralmente eles cobram bastante, né? Porque vocês já passam a ser consultores de investimento e esse mercado derivativo é um mercado totalmente novo para vocês, né? Então, vocês precisam estudar bem esse mercado aí, tá? E o pessoal tem comentado aí também, teve uma aluna essa semana que passou na prova do 20 e comentou também, professor Henrique, que caiu bastante derivativo lá na prova dela. Então, é bom passar para a turma aí, reforçar para a turma, Juliana, dar uma atenção melhor nesse mercado de derivativos aí.